Sabe aquela história da internet que parece ter vida própria, que na sala voa, mas é só chegar no quarto que ela praticamente para? Pois é, se isso acontece por aí, essa análise de hoje vai desvendar de uma vez por todas o que acontece com a tecnologia por trás do Wi-Fi. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É impressionante. Na sala tá lá o streaming rodando em 4K lisinho, mas aí a pessoa anda 2, 3 metros, chega no quarto e pronto, a conexão começa a engasgar, a travar. É uma frustração que, olha, todo mundo já passou. E olha só, aqui já vem a primeira boa notícia. Na grande maioria das vezes, o problema não é o plano de internet que foi contratado. Não precisa ligar para a operadora ainda. A questão está, na verdade, dentro de casa. É sobre como o sinal do Wi-Fi se espalha pelo ambiente. E entender isso, gente, já é meio caminho andado para resolver a situação. Bom, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o Wi-Fi de verdade, a primeira coisa é saber que ele não é uma coisa única. Pensa assim, na verdade ele oferece dois caminhos diferentes para a internet chegar nos nossos aparelhos. Exato. Dois caminhos. E esses caminhos são as famosas frequências, a de 2.4 GHz e a de 5 GHz. Cada uma delas tem, digamos, suas próprias regras de trânsito, com pontos fortes e fracos. Mas, afinal de contas, o que é essa tal de frequência? De um jeito bem simples, pensa numa ondinha. Frequência é basicamente o número de vezes que essa onda do sinal de rádio sobe e desce em um único segundo. É isso. Quanto mais rápido ela faz esse sobe e desce, maior é a frequência. E claro, isso muda tudo no desempenho da nossa internet. Agora se prepara. Dá uma olhada nesse número. A frequência de 2.4 GHz, esse giga aí significa bilhão, quer dizer que a ondinha do Wi-Fi está oscilando, ou seja, subindo e descendo 2.4 bilhões de vezes a cada segundo. É uma velocidade absurda, difícil até de imaginar. E se você achou isso rápido, a de 5 GHz é ainda mais insana. São 5 bilhões de oscilações por segundo. É quase o dobro. E como dá para imaginar, essa capacidade de oscilar mais rápido é como ter um caminhão maior. Permite que essa onda carregue muito mais informação, muito mais dados no mesmo espacinho de tempo. E é aqui que a gente chega no ponto crucial da história. Porque a escolha entre essas duas frequências não é de graça. Existe uma troca, uma espécie de dilema fundamental entre a distância que o sinal vai e a velocidade que ele consegue entregar. A física por trás disso é até bem intuitiva. Pense assim. Uma frequência mais baixa, como a de 2.4, tem uma onda mais longa, mais espaçada. É tipo um som grave, sabe? Aquele tum, tum, tum que atravessa paredes. Exatamente por isso, essa onda consegue viajar mais longe e passar por obstáculos como paredes e móveis com muito mais facilidade. Ela cobre uma área maior. Então, olha só esse resumo, fica bem claro. A rede de 2.4 GHz ganha no alcance, vai mais longe, e também é melhor para atravessar obstáculos. O ponto fraco, velocidade menor e um detalhe importante, ela sofre muito mais interferência de outros aparelhos, tipo o telefone sem fio, babá eletrônica e até o micro-ondas. Já a rede 5 GHz é o oposto. A velocidade é altíssima, tem bem menos interferência, mas o alcance é curto e ela sofre para passar por qualquer parede. Aí você pensa, tá, então eu tenho que escolher qual rede usar. Bom, a tecnologia moderna tentou resolver isso pra gente. Criaram o que a gente chama de Wi-Fi inteligente, ou de rede única. A ideia é ótima, mas às vezes essa ajuda acaba criando um quebra-cabeça. Sabe quando na lista de rede só aparece um nome de Wi-Fi, em vez de dois, um 2.4 e um 5? É isso. A maioria dos modems mais novos faz isso. Eles transmitem um único nome e por trás dos panos, o modem vira uma espécie de controlador de tráfego aéreo, decidindo sozinho qual é a melhor frequência para cada aparelho conectado. E na teoria é maravilhoso. Funciona assim. O aparelho se conecta, o modem analisa a força do sinal e, inteligentemente, direciona o aparelho para a frequência certa. Tá perto? Joga para os 5 GHz, para ter velocidade máxima. Foi para longe? O modem automaticamente muda para o 2.4 GHz para garantir que o sinal não caia, tudo invisível, sem a gente perceber. Só que nem sempre o mundo é ideal, né? E aqui está o pulo do gato. Ou melhor, o problema. Às vezes, essa transição automática não acontece como deveria, e o aparelho acaba ficando preso, agarrado na frequência errada. E é isso que causa tanta dor de cabeça, a pessoa se afasta do modem, o sinal de 5 GHz fica fraquinho, instável, quase caindo, mas o aparelho teimoso continua tentando usar aquele sinal ruim, em vez de simplesmente largar o osso e pular para a rede 2.4, que estaria forte e estável naquele ponto mais distante. E um ponto muito importante, isso não quer dizer que o modem ou o celular estão com defeito, tá? É só um comportamento comum dessa tecnologia.
É como se fosse uma pequena falha de comunicação entre os dois que acaba resultando naquela experiência de internet super lenta e frustrante. Beleza, então. Agora que a gente já viu todas as partes, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça e entender a história completa da conexão. E o mais importante, como a gente pode começar a diagnosticar o que está acontecendo. Então, quais são os culpados mais comuns para aquele Wi-Fi lento? Primeiro, o mais óbvio, estar muito longe do modem. Segundo, o problema que acabamos de ver, o aparelho ficar preso na frequência de 5 GHz. Tem também o caso de um aparelho mais antigo, que simplesmente não é compatível com 5 GHz e vai ficar sempre no 2.4. E claro, não podemos esquecer da interferência, especialmente na rede 2.4, causada por outros eletrônicos. Ou seja, o ponto principal é este. Um Wi-Fi lento raramente tem um único culpado. Quase sempre é uma combinação de fatores. É a distância, somada com as paredes no caminho, somada com o tipo de aparelho que está sendo usado. É um sistema e tudo isso interage ao mesmo tempo. E tudo isso nos leva a essa conclusão, que é a grande moral da história. Entender como esses fatores todos funcionam juntos dá o poder para a gente diagnosticar e muitas vezes até resolver o problema sem precisar de ajuda. Porque no final das contas, o que é uma internet boa? É antes de qualquer coisa uma internet bem entendida.